tudo bem? Hoje iremos falar sobre confiança em Deus em meio às tempestades. Como nós reagimos quando tudo vai bem, quando parece que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nos sobrevém uma tempestade que bagunça tudo. E o que Deus espera de nós? Tem uma passagem em Marcos, onde Jesus nos mostra como o ser humano reage, como Deus quer que nós reagimos a uma tempestade, porque Ele está no controle. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, e diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No início do texto podemos perceber que os discípulos estavam obedecendo uma ordem do Mestre. Quando Jesus falou: Passemos a outra margem, eles estavam cumprindo o que Jesus falou. Nada podia dar errado, porque eles estavam com o Senhor Jesus, com o Mestre, com o Filho do Deus vivo. Mas às vezes assim também em nossas vidas, estamos nos esforçando para fazer a vontade de Deus, e em meio a isso, a essas bênçãos, a essa busca a Deus, vem uma tempestade. E começamos a nos questionar: será que Deus está comigo? Será que realmente Deus me vê? Será que Deus não se esqueceu de mim? Será que realmente eu ouvi a voz de Deus? Será que aquela bênção era para mim? Será que essa missão é realmente para eu cumprir? E vem muitos questionamentos no nosso coração. E isso vai abalando a nossa fé. A tempestade era forte, os discípulos já estavam perdendo o controle da situação. Muitos deles eram pescadores experientes, eles estavam apavorados com a força daquela tempestade e foram procurar o Mestre. O Mestre estava dormindo. Jesus, embora sendo o próprio Deus, ele veio como humano, ele era um ser humano, provavelmente estava cansado de suas jornadas. Mas, apesar do cansaço, Jesus, ele tinha plena confiança que Deus, o Pai, estava cuidando de tudo, que tudo estava no domínio de Deus e que nada aconteceria antes do tempo. E os discípulos o interrogaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Cobrando de Jesus: estás aí dormindo e não fazes nada, estamos aqui lutando sozinho contra essa tempestade, não te importas? Às vezes fazemos essa cobrança diante de Deus: Deus, por que não me vês? Por que não ages imediatamente ao meu favor? Às vezes agimos como crianças mimadas, querendo que Deus seja o nosso guarda-costas e o nosso benfeitor 24 horas por dia. Mas Deus quer que cresçamos, Deus quer que amadureçamos em nossa fé. Seguindo ao texto, Jesus despertou e imediatamente disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, com o poder da sua palavra, resolveu e acabou com aquela tempestade. Mas Jesus logo em seguida faz uma cobrança aos discípulos e diz: Por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? Jesus os cobra porque os discípulos andavam há tanto tempo com Jesus, eles viam grandes milagres, grandes maravilhas, como ainda não tinham fé para crer que Deus estava com eles junto no barco, que nada de errado aconteceria se não fosse da vontade de Deus, que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este era e sempre será o nosso Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, nosso Criador. Amados, no começo dessa passagem, no versículo 35, Jesus diz: Passemos para outra margem.
quando o Senhor diz algo em tua vida, assim irá acontecer, irá acontecer. Se o Senhor disse aos discípulos que iriam passar a outra margem, na outra margem eles chegariam. Veio uma tempestade, mas a tempestade foi controlada. O Senhor Deus estava no controle. Jesus, que parecia estar dormindo, não se importando aos olhos dos discípulos, estava no domínio de todas as coisas. Se o Senhor Jesus te diz que você vai passar a outra margem, é porque você vai chegar a outra margem. Deus é poderoso para fazer cumprir todas as promessas que Ele fez para a tua vida. Portanto, não temas. Quando vier as tempestades, muitas vezes é Deus provando a nossa fé, provando a nossa coragem, provando se somos assim tão tímidos, que temos vergonha, muitas vezes, de enfrentarmos o mundo pelo nome do Senhor Jesus. É Deus nos fazendo crescer, nos fazendo ter experiências com Ele. É Deus querendo nos mostrar o seu poder, fazendo-nos ter experiências com milagres, com maravilhas. Nós aprendemos mais de Deus quando passamos por tempestades. Às vezes passamos por tempestades porque nos afastamos de Deus, porque nos esquecemos dEle. E aí a tempestade vem para que possamos clamar de novo ao seu nome, para que possamos buscar, orar mais, nos humilharmos diante dEle, porque Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém se perca. Ele busca aquela ovelha perdida. Então, às vezes, Ele permite essa tempestade para que você se volte a Ele, para que você se lembre que tem um Deus que te ama, um Deus que quer te livrar, um Deus que te quer por perto. Amados, a tempestade, ela é pedagógica, a tempestade, ela nos ensina, a tempestade nos impulsiona para frente. Não temas as tempestades. Sei que somos humanos, nós tememos sim, nós às vezes até nos apavoramos, mas nunca abandone a sua fé. Saiba sempre que Deus está contigo, mesmo que essa tempestade seja terrível, que você perca totalmente o controle. Deus está contigo. Deus sempre estará no controle. Por mais que tudo diga que não, por mais que tudo pareça sair do controle, Deus sempre está no controle de todas as coisas e você vai chegar a outra margem em segurança, amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo todos os dias da tua vida, que você nunca se esqueça que o Deus dos céus e da terra, que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Entregue o controle do teu barco ao Senhor Jesus e seja vitorioso. Chegue a outra margem, amém? Deus te abençoe.